vai se esfriando, aí ele já não quer cantar, ele já não quer orar. Às vezes uma visita, às vezes ele já acha doloroso, às vezes uma visita. Tantas coisas que acontecem às vezes nesta caminhada cristã. E aí os princípios da palavra de Deus, aquele princípio que lá no livro de Salomão ele diz: o fim de todas as coisas é temer a Deus, guardar os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. Ele escreve assim esse livro, dizendo que não é por acaso, não, é um dever nosso obedecer a Deus, respeitar os seus mandamentos, suas ordenanças. Então, a gente observa, irmãos, que no decorrer da caminhada do cristão, parece que essa chama, essas ordenanças de Deus, ela vai se apagando da vida. Aquilo que era certo já não é mais, aquilo que era para ser obedecido já não é mais. Mas a palavra de Deus, ela diz, é regra sobre regra, mandamento sobre mandamento, um pouco aqui, um pouco ali, para que haja um conjunto de normas, não é isso, irmãos? Para que nós possamos fazer como disse a palavra, nos aperfeiçoarmos e sermos, como disse o próprio Salomão, a luz do justo é como a luz da aurora, brilha, brilha, a chegar a ser que é perfeito. Irmãos, essa caminhada cristã que nós estamos nela, essa caminhada que um dia, por algum motivo, aqueles que às vezes na vida tiveram uma decepção, aqueles que às vezes na igreja veio pela dor, aqueles que às vezes pela igreja veio com o propósito de ser salvo, cada um teve uma maneira de vir para a igreja. Cada um veio com um propósito para que pudesse ser salvo pelo nosso Deus. Mas eu quero dizer para os nossos irmãos que nessa caminhada cristã tem um alvo a ser alcançado. E esse alvo é aquele alvo que disse Paulo lá na sua carta. Ele disse assim: muitos eles correm no estádio, mas só um leva o prêmio. Então, nessa caminhada cristã, nós não podemos parar, nós não podemos olhar nem para a direita, nem olhar para a esquerda, olhar para o alvo, que é o nosso Deus, que é a palavra do nosso Deus. E aí eu fico assim observando, irmãos, porque o tema da mensagem nesta noite é a recompensa de Deus. O que é a recompensa? Recompensa é reconhecimento, é retribuição e também é um prêmio. Então, essa recompensa, irmãos, já observaram que quando a gente, por exemplo, aquele que ele começa o primeiro ano, o segundo, o terceiro, que ele termina o ginásio, ele teve uma recompensa, ele batalhou, ele terminou o segundo grau, não é isso? Ele conseguiu, ele teve esse prêmio, o segundo grau foi alcançado. Aquele que fez uma faculdade, aquele que foi promovido numa empresa, aquele que passou num concurso público. Então cada um tem uma recompensa naquilo que faz. Salvação da alma é a mesma coisa, irmão. A salvação da alma é aquele que persevera, é aquele que anda nos caminhos do Senhor, é aquele que a vida está difícil, mas ele está com Deus ali, firme na rocha. Ele não se esmurece, ainda que vier algum abatimento,
desejos, as nossas vontades próprias. Mas, qual que é melhor, irmãos? Como disse Jesus, que adianta o homem ganhar o mundo todo, perder a sua alma? Então, compensa nós fazermos a vontade de Deus. Compensa nós obedecermos ao nosso Deus. É melhor para nós. Porque aqui, irmãos, nós vivemos 70, 80,
mensagem